Devocional diário, série As Cidades de Refúgio, 4º episódio. Meu irmão e minha irmã, companheiros de série, companheiros de maratonarmos juntos séries da Palavra de Deus, que alegria me reunir contigo para iniciarmos agora, sem mais demora, o 4º episódio dessa série sobre as cidades de refúgio. E hoje eu quero convidá-los para basearmos o que eu tenho para compartilhar, o texto de Deuteronômio, capítulo 33. Deuteronômio, capítulo 33. Vamos falar dos lugares que continham bênçãos especiais. Estamos indo, hoje é o penúltimo episódio dessa série, estamos indo para o último episódio, mas hoje eu quero destacar que as cidades de refúgio, elas foram estabelecidas em lugares onde pairavam bênçãos, em regiões onde haviam legados espirituais poderosos. Se você acompanhou comigo os textos do livro de Números, procure lá depois no 1º, 2º e 3º episódio, ou o texto de Josué 20, quando ele estabelece as cidades de refúgio, ele separa 6 cidades, 3 delas antes do rio, 3 depois. Em obediência, em cumprimento à ordem que Deus dera a Moisés, seu antecessor. Ele separou Quedes, Siquém, Hebrom, Bezer, Ramote e Golã, 3 antes do Jordão e 3 além do Jordão. Você vai ver isso no texto de Josué, capítulo 20, dos versos 1 ao 9, que nós trouxemos aqui no terceiro episódio dessa série, não foi? No 2º episódio. Terceiro, para ser mais preciso, consultei aqui enquanto falo contigo. Ocorre que estas cidades estavam entre as terras dos filhos de Israel, que foram um a um abençoados por Moisés, o maior profeta do povo de Deus de todos os tempos. E antes de morrer, Moisés abençoou o povo de Deus. E ele abençoou os filhos de Israel, um a um, com uma bênção específica. Agora anote. As cidades foram estabelecidas em regiões onde haviam esses legados. Elas estavam entre as terras dos filhos de Israel e estes foram um a um abençoados. Eu gostaria de, nesse 4º episódio dessa série, fazer esse exercício para entendermos as bênçãos que estão nos lugares aonde as cidades de refúgio estão fixadas. Moisés abençoou cada filho de Israel, cada tribo, que possuía uma região, o seu território. E as 6 cidades de refúgio estavam situadas nessas terras. Cada cidade, aliás, num território de uma tribo de Israel, e sobre cada tribo uma bênção. A gente não vai conseguir ler todos os textos, mas se você for lá em Josué 20, onde ele estabelece, ele separa as cidades, as 6 cidades, como eu falei, no versículo 8, fala da cidade de Bezer. Ela ficava além do Jordão, na altura de Jericó, olhando para o Oriente, no deserto, no planalto da tribo de Rubem. Veja, a tribo de Bezer estava no território da tribo de Rubem. E quando vamos no capítulo 33 de Deuteronômio, no versículo 6, nós lemos lá sobre a bênção que Moisés havia impetrado sobre a tribo de Rubem. Fala: viva Rubem e não morra, não sejam poucos os seus homens. Usando a versão NTLH da Sociedade Bíblica do Brasil, esse texto diz lá: seja tu um povo numeroso. Ou seja, Rubem era um lugar de força ao fraco. E o fraco ganhava força pelo povo numeroso que iria somar com ele para batalhar junto. Portanto, Bezer estava situada, a Bezer, que era uma das cidades de refúgio, no planalto da tribo de Rubem, no território de Rubem, onde havia essa palavra de um povo numeroso. Vamos continuar fazendo esse exercício para discernir os legados espirituais que haviam sobre aquele povo, sobre aquelas tribos, aliás. Hebrom era uma outra cidade de refúgio, narrada lá em Josué 27, diz que ela estava situada na região montanhosa de Judá. E lá em Deuteronômio 33, no versículo 7, diz que, falando sobre Judá, diz que Judá era um lugar de comunhão pela ajuda recebida. O verso 7 de Deuteronômio 33 diz: "Se tu o seu auxílio contra os seus inimigos", portanto, um recebimento de ajuda na luta contra todos os inimigos. Em Hebrom havia essa condição.
Em Golã, que era uma outra cidade de refúgio, narrada em Josué 20, versículo 8, fala que ela estava no território da tribo de Manassés. E Deuteronômio 33 fala da bênção que havia sobre Manassés, a tribo de Manassés. Diz assim, que ela tinha a beleza de um touro novo, chifres, ou sejam, armas, como de um boi selvagem, que são milhares de pessoas que com eles José ataca os seus inimigos, ou seja, o triste encontraria um lugar de alegria pela força recebida. A alegria do Senhor é a nossa força. Lembra disso, meu irmão e minha irmã? Siquém, a quarta cidade de refúgio, narrada em Josué 27, ela ficava na região montanhosa de Efraim, e Deuteronômio 33 fala da bênção de Moisés sobre o território de Efraim, utilizando a nova versão transformadora. No versículo 17 de Deuteronômio 33 fala que havia majestade e excelência sobre aquele povo. Foi a bênção que Moisés impetrou. Usando a versão NTLH, diz que armas que atacam e perseguem os seus inimigos. Ou seja, seria um lugar onde o cansado poderia repousar, porque havia ali majestade, excelência, armas de ataque contra os inimigos, ou o oprimido poderia ali relaxar e ele não seria afetado. Outra bênção poderosa sobre a quinta cidade de refúgio, que era Ramote, narrada também em Josué 20, versículo 8. E Ramote ficava em Gileade, da tribo de Gade. E Gileade era uma região conhecida por um bálsamo de cura. E Deuteronômio 33, quando Moisés abençoa essa região, nos versos 20 e 21, ele fala: bendito és tu, Gade. Fala sobre a força da leoa. Fala que com ela estava a melhor parte, que é a justiça. Eu não estou lendo aqui o texto de Deuteronômio 33, só destacando aqui os pontos principais. Fala de cura, justiça, humilhados seriam exaltados. E para terminar, a tribo de Quedes, narrada em Josué 20, versículo 7, que ficava na região montanhosa de Naftali, na Galileia. Meu irmão, minha irmã, quem é o varão galileu? E Deuteronômio 33, acerca da bênção que Moisés impetrou sobre Quedes, falava que eles seriam saciados de favores, fartos da bênção do Senhor. Portanto, Quedes era um lugar de salvação e santificação. Cada tribo de Israel, uma bênção. Essa bênção vigia sobre aquele território. Nesses mesmos territórios foram plantadas as cidades de Bezer, Hebron, Golã, Siquém, Ramote e Quedes, que eram as cidades de refúgio. Portanto, o legado espiritual da bênção de Moisés sobre aquelas terras pairava sobre as cidades de refúgio. Se nós fôssemos fazer aqui um compilado, juntar um resumo para você entender melhor as cidades de refúgio, a igreja, as nossas igrejas, reunindo aqui todas essas virtudes impetradas através da bênção de Moisés sobre esses territórios e onde estavam as tribos, nós poderíamos dizer que a igreja, a cidade de refúgio, é um lugar de um povo numeroso, que vive e não morre, que recebe auxílio na luta contra todos os inimigos, que possui belezas, armas fortes, que são milhares de pessoas com quem Jesus ataca os nossos inimigos, que possuem beleza, excelência e, novamente, armas que atacam e perseguem, armas espirituais, armas de amor. É um povo bendito, forte, como a leoa, a quem foi destinada a melhor parte, que possui a justiça. É um povo saciado de favores, fartos das bênçãos do Senhor. Meu irmão e minha irmã, na igreja há tudo isso. Na igreja tem tudo isso. No ajuntamento da igreja tem essa bênção. São cidades de refúgio, sobre as quais pairam essas bênçãos desde a época de Moisés. Essa figura é completa e poderosa. São bênçãos, são lugares que contêm legados de transformação e vitória para lá de especiais. Como eu disse no primeiro dia, a série As Cidades de Refúgio é uma palavra sobre a igreja, para você entender, discernir e valorizar ainda mais esse lugar tão precioso para qual Deus te chamou. Te encontro no último episódio dessa série. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo.